Fala Transcendentais, seja bem-vindo a mais um vídeo do Transcendental Mente. Que bom ter você aqui mais uma vez. Nem todo mundo está pronto para esse conteúdo, mas você está. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Essa é uma das frases mais conhecidas de Jesus, repetida, pregada, ensinada e, ao mesmo tempo, uma das mais mal compreendidas. Porque quando muita gente ouve reino de Deus, imagina um lugar físico, um céu distante, ou apenas algo que só existe depois da morte. Mas Jesus nunca falou de um endereço. Ele falou de um princípio. Ele falou de um estado de consciência. Em outro momento, ele diz claramente: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Isso muda tudo. Jesus não veio anunciar um lugar para onde você vai. Ele veio revelar um lugar de onde tudo nasce, um nível de consciência a partir do qual a vida começa a responder de forma diferente. Buscar primeiro o reino não é buscar coisas espirituais para fugir da vida material. É exatamente o oposto. É alinhar a mente, o coração e a identidade com a verdade de quem você é, para então o externo se reorganizar. Quando Jesus fala buscar primeiro, ele está falando de prioridade interna. Primeiro a consciência, depois as circunstâncias. Primeiro o ser, depois o ter. Primeiro o alinhamento, depois o acréscimo. O reino de Deus não é um lugar físico, mas também não é apenas um conceito abstrato. É um estado de consciência desperta, um estado onde você deixa de se ver como vítima da vida e passa a se ver como participante ativo da criação. Por isso Jesus diz que quem entra no reino se torna como uma criança. Não no sentido de ingenuidade, mas no sentido de pureza de consciência, de ausência de divisão interna. A criança cria, acredita, confia, sustenta a imaginação sem conflito. Ela não está fragmentada. Quando você entra nesse estado, você se torna criador. Não no sentido de competir com Deus, mas no sentido de expressar aquilo que sempre esteve em você. Criador porque você passa a criar a sua realidade a partir da consciência e não apenas reagir às circunstâncias. É aqui que muita gente se confunde quando ouve frases como se tornar o Deus que você nasceu para ser. Isso não é ego, isso é responsabilidade. Não é dizer eu sou maior que tudo, mas reconhecer que você carrega dentro de si a centelha criadora, feita à imagem e semelhança. Não física, mas consciente. Jesus veio revelar isso. Ele veio mostrar o caminho do Filho, que é o caminho da consciência desperta. Ele não disse, façam de mim um ídolo, ele disse, sigam-me. Sigam o caminho, sigam a consciência, sigam o estado. E quando esse estado é alcançado, algo acontece naturalmente. As outras coisas são acrescentadas. Não porque você correu atrás delas, mas porque elas passam a seguir você. Quando a mente está no reino, o medo diminui. Quando o medo diminui, as decisões mudam. Quando as decisões mudam, os resultados mudam. O acréscimo não é mágica, é consequência. Buscar primeiro o reino é parar de viver apenas tentando resolver sintomas externos e começar a trabalhar a raiz. É parar de pedir que Deus mude o mundo e permitir que Ele mude você. Porque quando você muda, o mundo responde. Jesus nunca prometeu ausência de desafios. Ele prometeu autoridade interna. Ele prometeu paz em meio ao caos, clareza em meio à confusão, direção em meio à incerteza. O reino é esse lugar interno onde você não é mais governado apenas por impulsos, medos, crenças herdadas ou padrões repetidos. É onde você governa a si mesmo. E quem governa a si mesmo naturalmente começa a governar melhor a própria vida. Por isso as Escrituras dizem que o reino é justiça, paz e alegria no espírito. Justiça como alinhamento interno. Paz como ausência de conflito interior. Alegria como consequência de viver em verdade. Quando você vive nesse estado, o dinheiro encontra caminho, as oportunidades se organizam, os relacionamentos se ajustam, a vida flui. Não porque você forçou, mas porque você saiu do desalinhamento. Jesus não veio tirar as pessoas do mundo.
Ele veio tirar o mundo de dentro das pessoas. Veio tirar a confusão, o medo, a ilusão de separação. Veio revelar que o Pai e o Filho são um e que esse caminho está disponível a todos. Buscar primeiro o reino é buscar esse estado. E quando você encontra, o resto não precisa mais ser perseguido. Ele é acrescentado. Porque quando a consciência muda, a realidade obedece. Tá, mas e aí? O que eu faço com tudo isso? Como sair do entendimento intelectual e realmente entrar nesse reino? Como atingir esse estado de consciência que Jesus falou, que os livros falam, que as escrituras apontam? A Bíblia é muito prática nisso. Mais prática do que muita gente imagina. Jesus nunca falou apenas para ser admirado, ele falava para ser aplicado. Quando perguntam a ele o que fazer para herdar o reino, a resposta não é mística, é consciente. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Arrependimento no sentido original da palavra não é culpa, é metanoia, mudança de mente, mudança de forma de pensar. Então o primeiro passo para acessar o reino é observar e mudar o padrão mental dominante. O que você pensa sobre si mesmo? Sobre a vida? Sobre dinheiro, trabalho, merecimento? Quem pensa em riqueza começa exatamente aí, dizendo que tudo começa com um desejo definido, sustentado por fé e repetição mental. Jesus dizia a mesma coisa quando falava para vigiar os pensamentos e o coração. O segundo passo é silenciar. A Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso não é poesia, é instrução. Não existe acesso ao reino em uma mente barulhenta, ansiosa e reativa. Gurdjieff falava que o ser humano vive identificado com pensamentos e emoções e que o trabalho começa quando ele aprende a observar a si mesmo. O reino começa quando você para de reagir automaticamente. O terceiro passo é alinhar palavra, pensamento e ação. Jesus diz que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai. O Kybalion reforça que a vibração se manifesta pela palavra, pela mente e pela atitude. O segredo da mente milionária diz a mesma coisa. Você precisa pensar, falar e agir em alinhamento com aquilo que deseja se tornar. Onde há divisão interna, não há reino. O quarto passo é assumir responsabilidade. Jesus nunca tratou as pessoas como incapazes. Ele sempre dizia: vai e faz, levanta e anda, a tua fé te salvou. Neville Goddard bate nesse ponto o tempo todo, quando diz que assumir o estado desejado é parar de terceirizar a criação. O reino não é para quem culpa, é para quem assume. O quinto passo é viver como se já estivesse dentro. Jesus não dizia, ore para que o reino venha. Ele dizia, ore dizendo, venha o teu reino. É viver a partir desse estado agora. Neville chama isso de viver no fim. Napoleon Hill chama de agir como se o sucesso fosse inevitável. Jesus chamava isso de fé. O sexto passo é fidelidade no pequeno. A Bíblia é clara. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Não existe acesso ao reino com desprezo pelo agora. Tudo o que você quer que cresça precisa ser honrado hoje. Isso é espiritualidade prática. Isso é desenvolvimento real. O sétimo passo é desapego do medo. Jesus repetia, não temas. O medo é o maior bloqueador de consciência. O Kybalion diz que o medo é vibração baixa. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Enquanto o medo governa, o reino não se estabelece. E por fim, constância. O reino não é um evento, é um estado sustentado. Jesus dizia, permanecei em mim. Os livros dizem, mantenha o estado. Não é sobre entender uma vez, é sobre viver a partir disso todos os dias. Quando você aplica isso, algo muda. Você não precisa convencer o mundo. Você não precisa forçar resultados. Você entra no reino e as coisas começam a se reorganizar ao seu redor. O acréscimo acontece porque você saiu do desalinhamento. O reino de Deus não é alcançado correndo atrás dele. Ele é acessado quando você se torna compatível com ele. E essa compatibilidade é consciência, responsabilidade, alinhamento e fidelidade. É isso que Jesus veio revelar. Não um lugar para onde você vai, mas um estado a partir do qual você vive.
E se essa mensagem fez sentido para você, curta esse vídeo, comenta aqui embaixo o que mais falou com você, compartilha com alguém que precisa despertar para isso e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos. E se o botão hypar aparecer para você, dá essa força. Isso ajuda o canal a continuar crescendo, alcançando mais pessoas e levando esse conhecimento, essa consciência e esse despertar para quem realmente precisa. E guarda isso. Se esses princípios forem colocados em prática, não é talvez que a sua vida vai mudar. É certeza, porque princípios espirituais não falham. Quando a consciência muda, a vida responde. Quando o reino se estabelece dentro, o acréscimo se manifesta fora. Então continua por aqui, fica atento às notificações, porque ainda tem muitas revelações para serem compartilhadas. Até a próxima. Tchau.